Olá pessoal, tudo bem? Então vamos comentar a marcação a mercado em dezembro de 2020 em todos os títulos do Tesouro Direto disponíveis para resgate, não apenas disponíveis para compra, mas para resgate também. Vamos comentar o mês de dezembro, vamos relembrar alguma coisa de novembro, que eu tenho um vídeo especial sobre isso em novembro, e vamos falar também de o que aconteceu no ano de 2020, certo? Então, gente, entre os prefixados de vencimento simples, nós temos esses 5 papéis aqui, faltam 24, que eu espero que entre esse ano, e nós temos aí em dezembro a rentabilidade com ganho de marcação a mercado em todos eles, e aqui de maneira muito simples e direta, atendendo a regra principal. Quanto maior o prazo, maior o impacto da queda de taxa. Então, para papéis mais longos, e aqui o mais longo da turma é o 26, foi o que rendeu mais. Por quê? Porque a queda, mantidas as proporções e maior o prazo, vai representar uma rentabilidade maior para o papel de maior prazo. Uma queda mesmo igual em todos eles, quem vai ganhar mais, o de prazo mais longo. Em novembro nós vimos que não foi bem assim, por quê? Porque a taxa dos longos não tinha caído tanto, certo? E em 2020, no balanço do ano inteiro, reflete também um pouco do mês de novembro. Por quê? Porque a parte curta da curva de juros, por assim dizer, 21, 22 e 23, vejo até que o 25 teve uma rentabilidade muito boa. Só o 26, começando ali a parte média da curva, é que não ganhou tanto. Por quê? Porque ainda tem uma gordurinha lá de juros para queimar, certo? Ele ainda não caiu tudo o que esses papéis aqui já caíram. Por isso a rentabilidade dele é um pouco menor. Só por essa informação de marcação a mercado, você pode ver aonde ainda resta um pouquinho de oportunidade. É no prefixado mais longo, certo? Bom, quanto aos prefixados com juros semestrais, pessoal, nós só temos o 31 no Tesouro, né? E aqui em dezembro a regra foi a mesma, ó. Aumenta o prazo, aqui é negativo, eu já vou comentar isso aqui. Daí vai para 1, 3, 4, 5, 6. Então vai aumentando conforme aumenta o prazo de 2 em 2 anos pelos anos ímpares, né? O Tesouro tem feito isso, pessoal. Tem deixado os prefixados com juros em anos ímpares e os IPCAs em anos pares. Bem interessante isso aí. Tá? Em novembro a coisa foi um pouquinho diferente, porque a parte proximal da curva de juros, proximal eu digo proximal de próxima ao dia de hoje, a parte proximal tinha baixado bastante a taxa e a parte distal, longa, né, para longo prazo, não tinha baixado tanto, ainda carregava estresse. Ó. E no ano de 2020, idem. Tá? E essa rentabilidade aqui do pré-31 é sem os cupons, tá, gente? Para a gente uniformizar sempre os nossos comentários aqui com o que é divulgado lá no site do Tesouro e no balanço do Tesouro Direto para você poder ir lá conferir também. Detalhe aqui, ó, por que eu estou usando tantas cores diferentes, tá? Aqui em azul, pessoal, em azul quer dizer o seguinte, quer dizer um título que está disponível e que teve lucro em 2020, tá? Teve um belo lucro. Em verde, tá? Esse lucro aqui não foi informado no site do Tesouro. Por quê? Porque esse papel aqui, o pré-26, só entrou no dia 10 de fevereiro. Então, eu peguei do dia 10 de fevereiro até o dia 30 de dezembro. Certo? Foi essa a rentabilidade. Então, ele tem 1 mês e pouquinho a menos de prazo rendendo que os outros. Mas isso não explica 3% de rentabilidade a menos. Não explica, certo? Então, vocês vejam que é por isso, tá? Então, eu não coloquei ele na mesma cor do pré-23, porque ele não estava disponível em janeiro, tá? E aqui é a mesma coisa com o pré-31. Eu não deixei em vermelho, deixei assim no roxinho, porque ele também não estava disponível em janeiro. Ele só começou a ser negociado em fevereiro de 2020. Aqui, pessoal, Tesouro Selic. Tesouro Selic, por incrível que pareça, teve ganho de marcação a mercado em dezembro. Tá? E aí o 25 foi o que mais se beneficiou da turma. 0,44, quase 0,5%, mais que o dobro do CDI. E aí o que aconteceu aqui? Apesar dele estar agora rendendo o CDI atual,
no começo do ano a taxa Selic estava num patamar mais elevado, que foi sendo reduzida até para dar estímulo à economia devido à pandemia. E lá no começo do ano, a taxa dele era 0,02, Selic mais 0,02. Quem ficar até o fim do prazo, 1º de março de 25, vai receber isso. Mas agora essa taxinha está em 0,15, então ainda está acima do que era negociado no começo do ano. Por isso que ele está rendendo menos que os seus pares de prazo aí. Só que esses aqui não estão mais disponíveis para compra. Inclusive o 23 saiu em 2018, se não me engano. 2,20. Está rendendo mais que o CDI atual, mas ainda é menos do que o CDI da média do ano, porque o CDI começou mais alto. E aqui a ganho de marcação ao mercado caiu de 0,22 para 0,15, então ficou muito bem. O Tesouro IGPM, NTNC, né, nem cabe comentário, mas rendeu aí o IGPM, tá? Bom, agora vamos falar sobre os tesouros IPCAs, que foi uma festa, né? Então, olha aí, ó, IPCA 20, e aqui vocês têm uma ideia da força que é o Tesouro IPCA 45 quando ele realmente dá ganho de marcação a mercado. E olha que a taxa caiu, pessoal, para algo como 3,48, alguma coisa assim. Quer dizer, nem caiu para a mínima do ano que aconteceu lá em julho, que foi 3,3. Tá? E longe da mínima histórica, que foi lá em novembro de 2019 com 2,89. Então assim, ó, esse papel ainda tem possibilidade de ganho, mas não dá para colocar as fichas nisso, certo? Eu não diria todas as fichas, eu acho que não dá para colocar nenhuma, haja vista a instabilidade e o estresse do mercado. Mas pode acontecer, certo? Eu acho que quem tem o papel tem que manter. Eu acho que quem compra esse papel tem que comprar para o prazo, visando ao juro composto. Esse é o objetivo para ter esse papel. Mas olha que maravilha de rendimento num único mês, né? E aqui a regra foi clara, né? Quanto mais aumenta o prazo, mais aumenta o prêmio quando a taxa cai. E a taxa caiu de maneira proporcional para todos eles. Vejam aí o Tesouro IPCA 24 que está fora do rol, como continua dando rentabilidades boas, né? Continua tendo marcação a mercado, sim, certo? Os papéis que ficam fora do rol, eles só estão fora do rol para nós, mas eles continuam tendo negociação no mercado secundário, continuam sendo negociados pelas instituições, então isso aí é ponto pacífico. E olha aqui no ano, pessoal, no ano, que é essa terceira coluna, que é dezembro, novembro e ano. Olha aí, ó. Mesma coisa dos prefixados. O prefixado mais longo foi o que teve menos rentabilidade lá, vocês se lembram? Deixa eu subir aqui a telinha para vocês olharem. Aqui, ó, o pré-26 foi o que menos rentabilidade teve. E o IPCA 45, no ano, porque ele sofreu muito também, né, é o que menos rentável foi. Então, é o que, em tese, tem mais potencial. Se essa taxa cair dos atuais 3,5 para algo como 3,2, olha, vai dar um lucro fabuloso aqui. Mas isso aí não pode ser, como eu posso dizer, não pode nem ser sugerido, né? Porque o mercado está muito instável. E que impressionante a rentabilidade do pré-24, mostrando que os papéis de curto prazo tiveram assim uma redução muito ligada à Selic, né? Então a Selic baixou bastante o ângulo da curva de juros no prazo proximal, certo? Justificando aí o aumento de rentabilidade do IPCA 24, né? Que uma pena aí que não está mais no rol. Bom, quanto aos tesouros IPCAs com juros semestrais, o 30, o 40 e o 55, tá? O levantamento aqui é a partir do dia 10 de fevereiro, então eles têm aí 1 mês e 10 dias a menos de rentabilidade comparado aos outros. Tá? Eu achei melhor isso do que deixar o espaço com um hífen, como o site do Tesouro deixa. Tá? Eu resolvi colocar essa informação para a gente ter algum comparativo. Eu acho que 40 dias não é um problema tão sério assim. Tá? Então, por isso que eu coloquei em verde a rentabilidade positiva do IPCA 30 e deixei em roxo
a rentabilidade negativa dos mais longos. E essa rentabilidade negativa é só de preço, tá, gente? O cupom não está contabilizado aqui. E aí, pessoal, qual é a tradução aqui dessa informação? É a mesma da curva dos prés e da curva dos IPCAs. A parte proximal, a parte mais perto de nós da curva, ó, 24, 26 e 30, teve uma rentabilidade boa. A parte mais longa já não foi bem assim. E aí nós temos algumas assincronias aqui, mostrando assim, por exemplo, PCA 35, que não está mais disponível para nós, teve uma ótima marcação a mercado, 7,25, já o 40 ficou negativo, então quer dizer, então o 40, como ele não caiu tudo ainda que ele poderia cair, ele está mais interessante, a mesma coisa o 55, certo? Porque tiveram rentabilidade negativa. Então eles estão com o preço ainda muito alto, muito baixo, perdão, a taxa muito alta. Então essa taxa pode cair, assim como já caiu a do 30, como caiu a do 35, como caiu a do 26 e a do 24 com juros, tá? Que são papéis que já há longo tempo não estão mais no rol. Então, pessoal, sobre a marcação a mercado, em dezembro e no ano de 2020, sobre os papéis do Tesouro, era isso que nós queríamos falar para vocês, certo? Deixem as dúvidas nos comentários, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.